E aí, pessoal, hoje é sábado e eu tô arrumada desse jeito porque eu vou ter que ir nos Correios para devolver uma encomenda que chegou para mim, né? E esses Correios ficam lá onde eu sempre vou, no Outlet, né? De aproveitar e dar logo uma olhadinha para as coisas que estão lá, né? Nas coisas que tem lá. Essa semana, esse final de semana, por exemplo, é o último final de semana do verão, né? Semana que vem já vai começar o outono. Então, nada melhor do que começar, né? Esse último final de semana eu já começar a usar roupas de outono. Por isso que eu tô com essa roupinha aqui. Esse espelho normalmente não fica, não fica aqui, gente, desculpa. Não fica aqui, fica dentro do meu closet. Só que eu coloquei aqui pra fora que eu queria mostrar pra vocês como é que tá o meu look aqui no meu closet. Não ficou muito bacana, né? Eu tô aqui no meu quarto, cheio de brinquedo de criança aqui, né? Relevem, tem os brinquedos dos meninos aqui, dos meus cachorros, dos meus filhos, né? Então relevem aqui a bagunça. E é isso, gente. Então eu vou te convidar para ir comigo, né? Como sempre, gente, a minha garganta com este clima, que tá um tempo horrível lá fora, tá chuvoso, tá nublado. Essa semana toda foi assim, chuva pra caramba, nublado que só, e vocês sabem que eu não gosto quando tá desse jeito. Não, eu gosto quando eu tô em casa, né? Mas quando eu tenho que sair, especialmente às 6 horas da manhã, e dirigir numa highway que é super perigosa, com chuva não é fácil. E o meu carro, né? Vocês já viram qual carro que eu tenho, que é um carro de enduro. Mas não adianta, o carro derrapa. Apenas o meu, deve ser. Mas é isso, gente. Já falei demais. Vamos comigo nesse dia que eu tenho que voltar até relativamente cedo, porque eu e meu marido nós vamos sair para jantar fora hoje à noite, que ele me convidou. Então tá? Bora, bora. Então, gente, deixa eu falar para vocês daqui da driveway da minha casa. Bom, gente, vou contar uma coisa para vocês aqui. Tô chateada. Tô chateada. Bom, tá, vou falar por quê. Vocês sabem que eu vou ao Brasil todo ano, né? Chega final de ano, eu vou... Geralmente, eu viajo pro Brasil no início da segunda semana de dezembro. É geralmente quando eu vou. No início da segunda semana de dezembro. E retorno logo depois do Ano Novo, né? No primeiro final de semana, logo após o Ano Novo. Mais ou menos, vamos lá, um apanhado geral aí. Eu geralmente vou lá do dia 10 entre o dia 9 e o dia 10, dependendo do ano, claro, de dezembro. E volto entre o dia 4 ao dia 6, né? Vamos dizer, 3 a 6 de janeiro, novamente dependendo do ano, logicamente. E sempre foi assim, desde que eu vim para cá para os Estados Unidos. Todo final de ano eu vou para o Brasil, logicamente, visitar minha mãe, minha irmã principalmente, rever minha família, né? E esse ano, logicamente, que eu fiquei assim, mais chateada. Lembra que eu falei em relação aos empregos, que eu não estava conseguindo emprego. Depois eu consegui um que não era muito compensatório, mas graças a Deus era um emprego, né? Enfim, toda essa confusão que deu, eu acabei, né, no apagar das luzes, com a glória e honra do Senhor Jesus, do Senhor nosso Deus, né, os bons espíritos, com a glória e honra de toda a força do bem. Eu consegui o emprego que eu estava querendo há muitos anos, que era trabalhar na faculdade, que eu já trabalho há 10 anos, né, quase praticamente 10 anos, e não como período parcial, mas integral, né, full time. Aí o que acontece? É uma coisa também que algumas pessoas me perguntaram em alguns vídeos, quando eu falei que eu tinha que ver se eu tinha tempo suficiente. Acho que era no vídeo que eu estava doente, eu estava gripada, que eu disse que eu ia pedir para minha chefa ver se ela deixar eu ir para casa, né, que eu estava me sentindo mal, mas não sabia se eu tinha tempo garantido, o sick day, para tirar o sick day.
Só que alguém perguntou, mas tu não trabalhas assim há muitos anos? Foi o seguinte, gente, eu trabalho nessa faculdade assim, há quase 10 anos, só que eu trabalhava com um período, não era full time, não era tempo integral, eu não sei como diz no Brasil já, gente, desculpa. Trabalhava parcial, no caso, não era tempo integral. Esqueci o nome que dá. Meio período, acho que é isso. Bom, trabalhava esse meio período e, sabe, era ótimo, eu sempre adorei tanto que eu tô super feliz de estar trabalhando lá agora. Só que quando eu comecei a trabalhar, ok, deixa eu falar. Eu estava no campus de Georgetown, tá? Foi lá que eu trabalhei quase 10 anos. Quando eu consegui essa vaga de professora para tempo integral, foi no campus Dover, que eu tenho que dirigir todo dia 1h30 para ir, 1h30 para poder voltar, o que eu não me importo, tá? Deixar isso bem claro. Eu vou feliz, né? Eu fico feliz quando eu tenho que pegar a highway, tem uns amarrados aí. Eu não sou o Ayrton Senna da vida não, gente, mas pelo amor do Santo Cristo, tá? E nessa posição nova é que a gente tem que ter cuidado assim em tirar, que logicamente eu tenho por lei direito a sick day, né, de ficar doente no caso, né, ficar doente, tirar uns dias de folga, tenho meu personal days, só que nessa posição que eu tô agora eu ainda não tenho esse tempo. Tá? Claro que se eu ficar muito doente, tem recursos de imediato que pode ser feito, no caso, para eu poder tirar o dia, né, sem perder, né, ser paga mesmo assim, mas tem essa possibilidade, né, claro, ninguém vai te mandar trabalhar doente, né, ninguém vai fazer isso, pelo menos não aqui. E eu estava planejando de ir ao Brasil no final do ano, né? Como sempre eu faço, deixa eu voltar, sei nem por que entrei nesse assunto, mas estava planejando de ir ao Brasil no final do ano, só que eu tinha que perguntar para minha chefa, já que eu tô com horário integral, minha última semana de aula, né, na faculdade é na primeira semana de dezembro, é a minha última semana de aula. Então, e eu tenho que, logicamente, isso não é só questão da aula, eu tenho que fazer o horário de office, já que eu sou tempo integral, não é só aula, você tem que dar o expediente, né? Muito bem, aí eu fiquei com receio, a princípio, de não poder ir por causa disso. Aí eu comecei a imaginar, eu vou pegar os meus dias de folga, que eu não vou tirar, que dificilmente eu tiro, eu sei que daí coloco tudo numa semana para poder viajar, porque nós vamos entrar em recesso na terceira semana, no início da terceira semana de dezembro, é isso mesmo. Então pegaria só essa semana de férias, né, botando todos os recursos que eu já devo ter direito a algum, viajo, volto antes do que nós retornamos no dia 4 de janeiro à faculdade. E isso aí, nesse período eu já tô aqui, que eu devo voltar no sábado, dia 3, que tinha voo, né? Tá. Aí fui e falei com a minha chefe, ela disse que não tinha problema algum, só tinha que verificar realmente com o Human Resources, o H, né? O RH, Recursos Humanos, né? Para ver em relação a esse negócio do pagamento, se eu poderia sair sendo paga, né? E quando retornasse, sendo paga ou não, porque tem vários planos, né? Mas como eu falei para ela, eu só vou se realmente isso não for me afetar profissionalmente. Nem que o Human Resources diga assim, tu podes ir, mas só que tu não vai ser pago por essa semana que tu vai ficar fora. Tudo bem, não tem problema não. Mas eu tava com medo que isso afligisse a minha parte profissional. Tipo, fosse refletir negativamente no meu assim, desempenho, na minha... Acho que vocês estão entendendo, né? Aí me falaram que não, que eu poderia ficar tranquila, que isso não ia afetar a parte profissional, já que eu não estaria mais dando aula, teria só que ficar cumprindo horário, né? Mas tinha que passar por essa burocracia da entrada nos papéis, coisa e tal.
Aí feliz da vida, né? Ontem, pô, beleza, vou poder ir pro Brasil. Aí eu ligo, eu entro em contato com a minha agente de viagem, que eu vou deixar por sinal até o nome dela aqui. Ela é paraense também, ela mora na Geórgia. Conheci quando eu morei lá na Geórgia. Uma pessoa maravilhosa, ela já é minha agente de turismo, de viagens, para mais de, acho que há quase 15, 16 anos. Maravilhosa ela. Eu vou deixar aqui no link, na descrição do vídeo. Se eu conseguir colocar aqui no vídeo mesmo, que eu não sei como é que coloca link em vídeo. Se eu souber, eu coloco aqui para vocês. Se vocês é daqui dos Estados Unidos ou tá pensando em vir para cá para os Estados Unidos, podem entrar em contato com ela, que ela consegue assim, do nada, ela consegue passagem mais em conta, consegue te encaixar. E é isso que eu vou tentar fazer agora comigo. Eu entrei em contato com ela, deu alguns dias, né, para eu viajar e o retorno. Gente, não tem voo de volta para mim. Tá tudo lotado. Tudo lotado. Que a minha ida seria no dia 13 ou 14 de dezembro e com retorno pro dia 3 ou 4 de janeiro. Eu vou sempre pela Azul, porque a Azul ela tem um voo de Fort Lauderdale direto para Belém. Eu não preciso fazer escala, que para mim a pior coisa, escala, conexão, o que for. A pior coisa para mim na vida é ter que pegar conexão. Pegar conexão e principalmente andar de avião. Gente, eu não suporto. Eu não sei se em algum momento eu falei o trauma que eu tenho em voar, né? Por que eu comecei a ter esse trauma? Se eu não falei, eu vou falar ou nesse vídeo ou no outro. Então, quanto menos tempo eu passo no avião, melhor para minha saúde mental e física, porque não é fácil. Eu tive quase um acidente e isso me acarretou até hoje pânico de voar, pânico. E eu adorava voar, adorava. Muito bem. Só tem vaga agora no dia 5 de janeiro e para mim 5 já fica pesado. Por mais que seja, mas é só um dia, mas pensam bem, gente. Eu estou numa posição nova de tempo integral. Eu tenho que mostrar nesse momento o melhor de mim, entendeu? Para poder continuar nesse cargo, que de certa forma é um cargo probatório ainda. Aqui tem muito disso, especialmente em faculdade. Faculdade, universidades têm esse período probatório. E eu não quero falhar, você tá entendendo? Então, por outro lado, eu logicamente estou louca de saudade da minha mãe, da minha irmã. Eu e minha irmã, a gente faz cada coisa bacana quando eu estou lá. A gente chama nossos momentos mana, né, que é o nosso momento mesmo da gente curtir uma a outra, sabe? De sair para lugares, rever pessoas, restaurantes que a gente sempre vai, nossas compras de Natal. Então, tem uma tradição nossa, que é aquilo que eu amo fazer em Belém, que é o que eu foco. Quando eu estou no avião em pânico, é o que eu foco, é o rosto da minha mãe, da minha irmã, os momentos que eu vou passar com elas, sabe? Aquilo acalenta, acalma meu coração, né? E estou chateada com isso, talvez eu não consiga ir. A minha agente de viagem, ela está vendo outras possibilidades, inclusive de um outro voo, né, que tem a Latam, que eu chamo de Latam. Tem um outro voo, mas só que esse voo da Latam, eles tinham voo direto para Belém, eles tinham. Aí eles pararam, saía de Miami, Belém, né? Só que eles não estão mais fazendo esse voo de Miami, Belém. Agora tem que ir para Brasília, que foi onde aconteceu o negócio. Ou então, antigamente era escala ou era conexão, meu Deus? Era conexão, isso mesmo, não era escala, não era conexão. Eu fiz uma vez uma escala em Manaus. Eles tinham um voo que parava em Manaus, de Manaus, Belém. Esse era escala. E, para quem não sabe, a gente nunca sabe se alguém sabe ou não, mas escala é quando você continua no avião, só espera as pessoas que vão ficar naquele local desembarcar, embarcam outras, né? E a conexão, você sai do avião, né? Para pegar outra aeronave. E foi conexão esse de Brasília. Ou então você vai para
Tem Brasília, Rio de Janeiro, que eu amo, tem para São Paulo e volta, né? Tudo volta para o norte. Eu só não faço esses. Antigamente eu adorava pegar, só para vocês terem uma ideia como eu gostava de voar, eu procurava os voos que era conexão no Rio, para poder ficar lá no Rio, que geralmente a conexão era de 12 horas. E eu ficava no Rio, adoro o Rio de Janeiro, né? E dessa vez eu não vou poder fazer isso, porque eu tenho medo. Eu sei que tem voos que eu poderia ir para o Rio de Janeiro e voltar para Belém, para São Paulo, isso tem, pela Latam. Mas eu não tenho saúde física e mental para ficar mais de 12 horas e ficar mudando de aeronave. Nesse caso vão ser 3 trocas de avião, né? Que é, eu pego um de Washington DC para ir para Fort Lauderdale ou Miami, é um voo. Chega em Miami ou Fort Lauderdale, pega o voo, aí vai para São Paulo, ou Rio, ou Brasília, sai do avião, pega outro avião para ir para Belém. Eu não tenho saúde física, não é nem tanto de sair do avião para lá e para cá, não é nem tanto isso. Claro que é horrível, que toda vez quando você sai, desculpa, na hora que você entra no país, que voa internacional, você tem que recolher a bagagem. Mas de tudo isso, o que eu menos gosto é justamente o voo, né? Que eu passo, se o voo é de 24 horas eu estou acordada no avião, eu não consigo dormir, eu não consigo relaxar. E é isso, gente, eu estou chegando aqui no outlet, né? Eu estou aqui no sinal, vou fazer a devolução, tá aqui que eu vou devolver, vou fazer essa devolução e a gente vai dar uma olhadinha aqui que tem por ali, né? É isso, gente, daqui a pouquinho eu volto. Já fiz um estrago terrível, né? Mas necessário. Então, eu ia parar lá no Panera para tomar uma French onion soup. Isso. Eu ia parar lá no Panera para tomar essa sopa, mas aí já são 2h10 e daqui a pouco, né? Porque aqui a gente sai para jantar cedo. Aqui nos Estados Unidos é comum as pessoas saírem para jantar cedo. A gente sai por volta assim de umas 6 horas, que já é considerado meio tarde, diga-se de passagem, né? Que aqui esse negócio é diferente, né? A gente não tem um almoço como o nosso almoço maravilhoso, né? Mas é mais um lanchezinho, tanto é parecido com o nome que chama o lunch, na verdade não é lunch, em português não é lanche. É só para nós aqui nos Estados Unidos, não seria uma refeição como o nosso almoço, né? A refeição, as 2 maiores refeições aqui nos Estados Unidos é o café da manhã, que tem muita coisa e é delicioso, e o jantar, o lunch, né, que seria o nosso almoço, é aquela coisa mais light, que é o nosso lanche, mais ou menos, né? Come um salgadinho aqui, toma um cafezinho ali com pão, aquela coisinha boba, né? E eu sinto muita falta disso, gente. Aqui é incrível, porque aqui, se eu quiser fazer uma boquinha, como a gente diz aqui no Brasil, né? Eu vou
ter que entrar no sanduíche, daqueles hambúrgueres enormes, maravilhosos, gostosos. Não estou falando das cadeias de restaurantes que tem, tipo McDonald's, Burger King, não. Estou falando que aqui tem muito restaurante que à noite serve a nossa comida normal, mas de manhã, na hora do lanche, eles servem o hambúrguer, aquele hambúrguer assim, caseiro. Agora é uma delícia, gente, é imenso também, imenso, imenso. O pão é um brioche, é bem diferente mesmo, tu nota que tu sente o sabor caseiro delicioso. E eu tenho que acabar caindo naquilo, ou tomar uma sopa, alguma coisa. Eu sinto falta assim de comer uma coxinha, por exemplo, ou no Pará, que é muito comum, ter uma unha de caranguejo, que é maravilhosa. Você tá entendendo? Isso eu sinto falta, que a gente não tem essa opção aqui. Ou você vai pro sanduíche, vai batata, que é aquela coisa muito calórica. Não estou falando que não gosto, só estou dizendo que é calórico, tá? Ou então, né, você vai no Panera, toma uma sopa, que seria o mais acertado. Mas eu não quero, eu quero guardar minha fome, cara. Porque quando eu vou jantar fora, né, eu gosto de levar minha fome comigo, que não é pequena, por sinal, minha fome é bem grande. Como eu sempre digo, eu não tenho estômago, eu tenho um Godzilla, um buraco negro vivendo dentro da minha barriga, né? Mas eu vou conseguir, na minha próxima reencarnação, já conversei com o nosso Pai Divino maravilhoso, já conversei com ele, eu venho a passeio, eu venho comendo o que eu quiser e não vou engordar nada, né? Na próxima reencarnação vai ser assim. Chegamos em casa, pessoal, entrando aqui na minha driveway, o clima continuou horrível, nublado pra caramba, mas é isso. Eu não sei se nesse vídeo eu vou mostrar minhas comprinhas, eu vou deixar para o próximo vídeo, que eu acredito que esse vídeo já tenha ficado bem grande. Mas é isso, pessoal. Eu vou terminar o vídeo por aqui e mostro as compras que eu fiz no outro vídeo, tá bom? Para poder ter um pouco mais de conteúdo. Aí aproveito, mostro provando as roupas, tudinho. Mas é isso, gente. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Eu esqueci de falar no início, por favor, gente, deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo. Quero mandar um beijo enorme para as seguidoras que estão entrando agora. Ainda ontem eu estava lendo um comentário, acho que a Caroline, o nome dela, que ela disse que tá adorando meu canal e que estava assim maratonando os vídeos. Caroline, um beijo para ti, muito obrigada mesmo por essas palavras de incentivo. Tem uma outra inscrita também. Me perdoa, eu esqueci o teu nome, querida, mas ela falou que ela me conheceu num comentário que eu coloquei sobre uma música. Que eu fiz o comentário, a música My Love, do Little Texas. Que eu falei em relação a como o meu marido me pediu em casamento, né? E foi baseada nessa música. E ela foi no meu canal, se inscreveu, gostou do canal, tudo mais. E beijo para você também, que ela deu umas palavras de muito incentivo para mim. E é isso que a gente gosta, gente. Pessoas que torcem pela gente, sabe? Que meu canal tá pequeno. Tô muito feliz com o engajamento que tá tendo. Que, poxa, eu tô com quase 500 inscritos agora. Sei que isso não é nada. Eu sei que isso não é nada para muita gente. Mas para mim é muito, sabe? Se como quiser, para mim quer dizer que são quase 500 pessoas que gostam de mim, que estão tentando me ajudar. São quase 500 pessoas que estão acreditando em mim. Entendeu? Que estão me dando força. E para mim isso significa muito, muito mesmo. Então um beijo para vocês todos, todo o meu carinho, todo o meu coração, toda a minha satisfação, gratidão principalmente por todos vocês que estão me dando essa força, tá? Eu agradeço do fundo do coração e espero que Deus dê a vocês em triplo todas essas coisas boas que estão trazendo para mim, que Deus dê em triplo a vocês todos. Tá? Então, por favor, gente, compartilha, comenta, dá o like, procure assistir o vídeo até o fim. Mesmo que eu não quero ouvir minha voz, gente, então deixa o vídeo rolar, só deixa rolar, que isso vai me ajudar muito, tá? Tá assim, aumentando os minutos de engajamento no vídeo, tá aumentando. Antigamente eu não dava nem 2 minutos, agora já estão chegando até a metade do vídeo. E isso tudo conta positivamente para mim, gente, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada por tudo. Beijão no coração de vocês. Tchau, tchau.